Olá, vamos conversar um pouco agora sobre a disenteria suína, uma doença bastante importante na suinocultura atual. É uma doença que causa muitas perdas por mortes, gastos com medicamentos e perda de desempenho dos animais. Ela também é conhecida como diarreia de sangue, popularmente conhecido como diarreia de sangue, porque um dos principais sinais clínicos dessa enfermidade é a presença de sangue nas fezes. Uma doença que acomete a parte do intestino grosso e a lesão é bastante extensa, né? Então, diferente daquilo que a gente viu em colibacilose, por exemplo, que não havia lesão, ou quando a gente viu sobre coccidiose, rotavirose, que eram lesões que geravam uma diminuição da absorção, aqui no caso tem uma perda de integridade de intestino muito grande, né? Então o comprometimento das estruturas do intestino é muito maior. E a disenteria suína, ela causa então essa diarreia muco-hemorrágica e tem lesões fibrino-hemorrágicos no colo. Então, os locais onde tem essa a perda da integridade, há uma reação inflamatória com a presença de fibrino bastante marcante. O agente é a Braxpira iodesinteria, que tem 11 sorotipos circulantes, né? Uma espiroqueta anaeróbica, então isso gera uma dificuldade aí no caso para fazer o isolamento. Ela é sensível ao calor, à secagem, ao pH ácido. É de praxe que as bactérias sejam sensíveis ao calor, né? Então, quando uma instalação fica limpa, desinfetada, desativa mais facilmente essas bactérias. Entretanto, se elas ficam protegidas em partes úmidas, embaixo das grades, protegida por fezes, é mais difícil você eliminar o agente. Então, a umidade e frio protege. E a gente tem aí duas patogênicas na suinocultura, a Braxpira iodesinterie e a Braxpira pilosicole, que causa a colite espiroquetal que nós vamos falar no final dessa aula. E existem outras várias Braxpiras apatogênicas e muito importante, os javalis eles são portadores dessas Braxpiras, incluindo a Braxpira iodesinterie. Então, ela é uma bactéria pertencente à microbiota dos suínos, né? Tanto a iodesinteria como a pilosicole. Então, estudos em javalis já demonstraram que eles são portadores dessas duas braxpiras. Então, a ocorrência da doença não está ligada apenas à presença do agente, mas sim pela presença de fatores que favorecem o desenvolvimento dessa bactéria. Muitos autores defendem que essa bactéria ela só desencadeia a doença na presença de outras bactérias que se proliferam num ambiente de desbiose. Então, essa desbiose cria uma condição interessante para a Braxpira se multiplicar. Então, é comum nós encontrarmos a Braxpira iodesinteria em animais saudáveis, né? Então, se ele está com a eubiose, a doença não acontece. Então a epidemiologia está muito ligada a manejo ruim, né? Granjas com problemas sanitários muito ruins acabam favorecendo a manutenção e a proliferação de cepas mais patogênicas. Num ambiente onde existem principalmente ratos, cães e outros animais presentes nas instalações e ao entorno, principalmente em unidades produtoras de leitões, que são muito ruins, né, acabam gerando um leitão disbiótico e com cepas mais patogênicas dessa bactéria, que depois, lá nas fases de recria e terminação, essas bactérias acabam então eclodindo o problema clínico. Então, a introdução do agente pode ser por suínos portadores, por fomites ou outros reservatórios, né? Como suínos selvagens, cães, ratos, moscas e pássaros. Então ela não é uma bactéria
isolada exclusivamente de suínos. Muitas outras espécies animais são vetores não só mecânicos, mas vetores biológicos, porque eles se infectam e mantêm essa bactéria circulando no organismo desses animais, que, uma vez contaminados, acabam perpetuando a doença na granja. Por isso, quando a gente for falar de controle, uma das medidas necessárias é a biossegurança extrema com relação à presença de outros animais na área de granja. Na patogenia, então é sabido que tem que ter uma ação sinérgica de outras bactérias anaeróbicas do cólon, né? Então, isso parece ter uma influência bastante grande da microbiota, que também está ligada à dieta. Então, dietas com maior teor de fibras, os polissacarídeos não amiláceos, né, que são partes que constituem os grãos que não são digeridos pelo suíno e que acabam passando íntegro para o intestino grosso. E quando isso está numa proporção muito grande na dieta, acaba favorecendo a proliferação de bactérias, né, nesse intestino grosso, bactérias que no caso normalmente não estariam ou estariam em menor quantidade, e elas acabam aumentando essa quantidade e criando um ambiente interessante para a Braxpira. Então a Braxpira sozinha ela não causa doença, né? Ela precisa dessa interação sinérgica. E quando o animal elimina essa bactéria nas fezes, ela está protegida pelo muco. Então o outro leitão ingere e esse muco protege essa bactéria para que ela passe íntegra pelo estômago, né? Uma vez presente lá no intestino grosso, ela invade, se multiplica nas criptas da mucosa. Numa fase inicial tem intensa produção de muco, uma hiperplasia de células caliciformes do colo. A fase intermediária tem a inflamação e hemorragia, por isso vai ter sangue nas fezes. E na fase final tem necrose superficial de mucosa. Então, com essa tecido necrosado acaba se destacando, e por isso que eu falei lá no início que tem fragmentos de mucosa muitas vezes nas fezes. Então, o início da doença começa com uma diarreia por falha na capacidade absortiva do cólon. Então, uma diarreia que confundiria com outras diarreias, como a ileite, uma colibacilose. Esses focos de inflamação podem persistir por 40 a 50 dias após a recuperação, por isso que é uma doença que compromete bastante o desempenho do lote. Surgem os anticorpos, mas não se sabe qual é a real proteção desses anticorpos, né? O animal precisa muito de imunoglobulina A, de células de defesa no local, muito mais do que apenas outros tipos de imunoglobulina circulantes, né, que às vezes não tem efetividade lá no local da infecção. E a imunidade é sorotipo específica, né, não protege contra cepas heterólogas. Então, os sinais clínicos, como característica, o surto inicia com poucos animais com diarreia. A partir do momento que vai havendo contato dessa diarreia com os outros animais, a doença se expande, passa 30% a 90% do lote. Por isso, uma das medidas de controle, de contenção dessa doença é retirar da baia os animais infectados, senão a disseminação é muito grande. Nos cursos agudos, além do animal não ter apetite, ele tem uma sede intensa por causa da desidratação da diarreia, e ele tem os flancos retraídos. Então, algo que os produtores relatam muito, né? O animal está com a barriga chupada, como eles falam. Emagrecimento, a diarreia, febre. 48 horas após o início da diarreia, pode já ter muco, sangue e ração nas fezes, indicando um processo de má absorção. Posteriormente, essas fezes atingem a cor de chocolate, tem um odor muito fétido. Então, a granja, quando se entra na granja que está com surto de desinteria suíno, ela tem
aquele odor muito fétido de sangue, de necrose, né? Nos cursos crônicos, a diarreia pode ser persistente ou alternância com fezes normais, né? Uma sequela da doença aguda. Então, aqui a fase inicial, e aqui já está começando aquela fase de presença de sangue. Observe que o animal já apresenta magreza, os flancos retraídos, e aí começa a ter uma grande quantidade de muco e sangue nas fezes. A gente vê aqui o muco e a presença de sangue, bastante sangue também nessa aqui, e a presença de fragmentos de mucosa, né? Já indo para uma cor mais achocolatada, uma diarreia bastante fétida. Nas lesões, nós vemos uma demarcação na linha iliocecal, né? Então, ou seja, termina o ilho e começa o seco, então começa a área de atuação da Braxpira, causando então a enterite muco-hemorrágica. A mucosa está edemaciada, avermelhada e com fibrina e muco. Então a gente vê que é uma mucosa bastante avermelhada, né? Bastante hiperêmica. A hiperemia, a presença de alimento não digerido, né? No diagnóstico, o clínico ele é favorecido pela presença de sangue, mas nós temos que nos valer da necrópsia ou da eutanásia seguida de necrópsia. A histopatologia, uma técnica muito usada é a coloração de prata para caracterizar as espiroquetas na superfície dos enterócitos e criptas intestinais, mas não diferencia da outra Braxpira, a Pilose coli. É possível fazer imunistoquímica, o isolamento e bioquímica é possível, né? Não, mas é difícil, trabalhoso, mas não é impossível, né? E a PCR é interessante a gente comparar com a patologia, porque como é uma bactéria que faz parte da microbiota normal, então a presença dela não é suficiente para causar a doença, né? Como se faz o controle dessa doença? Nos surtos, ao controle individual, injetável, de preferência, né? Porque muitas vezes os animais estão muito apáticos, né? Então, injetável no primeiro momento e um tratamento massal via água, de preferência, porque os animais doentes eles ingerem menos alimento, então é melhor fazer via água, né? Então, a gente tem que usar aí algumas drogas, né, que são mais eficientes, né? No pós-surto, ou também é feito como preventivo, são os pulsos, né, de 3 a 4 semanas com intervalos de 10 dias, né, porque o período de incubação é 10 dias, então você consegue melhorar o controle da doença fazendo os pulsos com antibiótico e depois sem antibiótico. As drogas mais usadas aí, a vanemolina, a tiamolina, são as mais eficientes. A lincomicina também é uma droga eficiente, mas pelo uso mais contínuo dessa droga, hoje ela tem menos eficiência, mas isso é um processo que acaba, quando você deixa de usar a droga, depois de um tempo ela volta a ter uma eficiência muito próxima do que ela tinha antes. E tem sido usado com muito sucesso aqui no Brasil um fitoterápico. Ele é produzido lá na Hungria e ele é um extrato de alfarroba e tomilho, né? Então dá até nas granjas que estão utilizando esse produto, dá um odor, parece uma pizzaria. E tem se usado tanto como curativo como preventivo, né? E é interessante que os animais que ingerem esse produto, há a cura da doença, mas a Braxpira continua lá. Então, é possível que o efeito desse produto não seja na eliminação da Braxpira, e sim na modulação da microbiota, fazendo com que aquele ambiente que estava adequado para a Braxpira se torne desfavorável e a doença desapareça. Então, é um fitoterápico muito usado aqui, principalmente aqui na região oeste do Paraná. Como é que acontece o controle dessa doença? É possível, né? Muitas
empresas, inclusive no Brasil, lançaram mão da erradicação da Braxpira. O problema é que ela é custosa, pode haver recontaminação, e quando a gente elimina uma bactéria de microbiota, você corre o risco aí de criar um ambiente, aí, um nicho que pode ser colonizado por outra coisa, outro agente com um potencial patogênico desconhecido. Além do que, quando nós usamos antibióticos para eliminar um agente, a gente não elimina só ele, né? A gente elimina todos os outros que são sensíveis àquela molécula. Então, do ponto de vista biológico, é arriscado. Mas é feito, é, foi feito muitas empresas aqui no Brasil e com grande sucesso. Então, no controle, a gente tem que ter foco nas UPLs, porque lá começa o processo de colonização da microbiota. Então, nós temos que ter foco em biossegurança, evitando a entrada principalmente de animais, pássaros, cães, controle de roedores, né? Quarentena para os animais de reposição, os fomites, né, que são todos os equipamentos, botas, eles têm que ter tem que ser de uso exclusivo da granja, os veículos, caminhões, tomar muito cuidado com controle de vetores, é bastante importante. A composteira, né, muitas vezes, como a gente tem uma concentração muito grande de granjas aqui na nossa região, às vezes uma granja se avizinha com a outra e tem composteira muito próximas, essa composteira onde são colocadas as carcaças de animais que vieram a óbito, né? Muitas vezes até por desinteria, acaba atraindo cães, urubus, e às vezes sai de uma granja e vai para outra e acaba levando a doença. Também o processo de limpeza e desinfecção ele tem que ser bastante rigoroso com relação à remoção das fezes, secagem das instalações e vazio sanitário. Agora, se o granjeiro faz tudo isso e ao entorno está sujo, acúmulo de fezes em canaleta, ou tem presença de ratos, cães, isso acaba mantendo a doença. E se ao entorno da granja, na área de perímetro, tem animais que circulam de uma granja para outra, a doença pode vir da granja de fora, infectar ou até mesmo reinfectar a granja se não houver controle nessa parte de biossegurança. E a outra enfermidade é a colitis peroquital, que é uma diarreia não fatal, né, diferente da disenteria suína, da fase de recria e terminação. O agente é Braxpira pilosicole. Também ela é bastante resistente no solo, nas fezes, por mais de 100 dias. E ela tem quimiotaxia com o muco do intestino grosso. E ela faz uma colonização superficial epitelial e causa uma diarreia por má absorção. A famosa fezes tipo cimento fresco, pastosa. É uma doença autolimitante, ou seja, ela desaparece e é recorrente. Mas gera aí nesse período aí de uma semana ou mais que ela está presente no rebanho, gera perda de peso e às vezes refugagem, né? Como nós trabalhamos com rebanhos muito grandes, diarreia que persiste aí por uma semana tem um impacto gigantesco em termos de ganho de peso diário e conversão alimentar. Por mais que o animal seja muito pequeno, mas quando isso se soma ao volume de animais produzidos pela empresa ao longo do ano, isso gera cifras milionárias. Então aqui a famosa diarreia, tipo, parece cimento fresco mesmo. E as lesões são no seco e colo dilatados, mucosa brilhante pelo excesso de muco, edema da parede do intestino grosso, linfonodos mesentéricos aumentados de tamanho, e na histopatologia o que a gente vê é uma colite ulcerativa ou erosiva catarral multifocal. No diagnóstico e controle, as mesmas considerações da disenteria suína, principalmente com relação à biossegurança,
e limpeza e desinfecção das instalações. E assim nós encerramos essa parte de Braxpira e fica faltando então para a parte de entérico somente a aula de, de ileite, que nós vamos falar na sequência.